a superação do preconceito a partir da liberdade, eu diria que ela só é possível com o sucesso. O que eu quero dizer é, quando pessoas negras alcançam o sucesso pelos seus próprios méritos, elas necessariamente ganham respeito perante a sociedade. Então, um negro que chega num local de destaque porque lutou, batalhou e chegou lá, ele necessariamente superou o racismo, ele vira um exemplo para outras pessoas negras que vão se inspirar nele para conseguir o sucesso, e essas outras pessoas também vão superar o racismo. A mesma coisa em relação a LGBTs. Quanto mais LGBTs em local de destaque, mais ele inspira outros a seguirem aquele caminho e assim por diante. Aí você vai criando meio que um caminho natural para que essas pessoas sejam respeitadas na sociedade. Agora, se uma pessoa negra chega em um local de destaque, ou se um LGBT chega em um local de destaque, porque o governo o colocou lá, ele tende a ser menos respeitado por aquilo. E às vezes ele nem merece, aliás, na maioria das vezes ele não merece ser desrespeitado por isso, porque ele merece estar naquele lugar, né, ocupar aquele local de destaque. Só que isso acaba, digamos, tirando o mérito dele, e isso, ao meu ver, acaba perpetuando o preconceito, perpetuando a homofobia, perpetuando o racismo. Mas é mais difícil, não é? É mais difícil. Chegar lá. Tipo assim, em teoria, todos nós temos a liberdade de lutar e chegar onde a gente almeja. Mas acaba, de fato, sendo mais difícil para quem é pobre, para quem é negro. E mesmo assim, você acha que... Você defende que a pessoa deve lutar sozinha para chegar... Que não... Você é contra, né, a questão das cotas? Sim, sim. Raciais, pelo menos. Sim. Eu acho que o seguinte... Nós, para termos uma competição justa, as pessoas elas precisam partir do mesmo patamar. Então, nesse sentido, claro que não faz sentido você dizer que um negro gay tem as mesmas condições de competição que um homem branco de classe média hétero. Então, aí é onde entra o papel do governo, na minha opinião. Ele tem que fazer com que essas pessoas estejam em pé de igualdade na partida. O que isso significa, em linhas gerais, ao meu ver? Significa que todos eles tenham as mesmas condições educacionais, que não tem hoje. Então, hoje, realmente, no Brasil, não é possível você dizer que pessoas negras ou pessoas LGBTs estão nas mesmas condições que pessoas brancas de classe média, hétero e tudo mais. Então, a partir do momento que nós conseguirmos melhorar a qualidade da nossa educação pública, conseguirmos dar maior qualidade de ensino na educação básica, ensino fundamental, ensino médio, etc., e deixar essa qualidade de ensino muito próxima ou até melhor do que as escolas particulares, que, ao meu ver, é o que acontece hoje nos Estados Unidos. Lá, inclusive, tem muitas escolas públicas que são infinitamente melhores do que muitas escolas particulares. Quando a gente chegar neste nível de educação, eu acredito que nós vamos poder falar em igualdade de oportunidades, né? Que é a igualdade ali na largada da corrida. E aí, a partir disso, essa competição que eu falei, esse alcance do sucesso, ele se torna natural. Enquanto nós não temos isso, aí eu defendo que nós tenhamos algumas políticas, como, por exemplo, as cotas sociais, que aí eu acho que elas são bem objetivas. Elas pegam as pessoas que são pobres, você analisa a renda das pessoas por determinados critérios, e aí você inclui elas nas universidades, dando condições de terem ensino superior e a partir dali competirem no mercado de trabalho. Eu acho que esse pode ser um caminho. Agora, o que eu não acho que nós devamos fazer é separar as pessoas por cotas mais específicas, como, por exemplo, cotas para pessoas negras ou agora, como estão surgindo, as cotas para transexuais. Porque quando você começa a segregar muito, começa uma competição para ver quem sofre mais. Quem sofre mais? É o branco transexual pobre ou o negro gay de classe média? Sabe, começa uma competição muito complicada, ao meu ver, e que não contribui para acaba pra até melhoria. dispersando, né? Em vez das pessoas focarem em coisas que realmente têm que ser resolvidas, acho que cada um vai se identificando ali com um grupinho. Exato. E aí vai dispersando a força que poderia estar unida, né, em prol de algo que fosse bom para uma maioria ali.
por isso que eu acho que as cotas sociais, elas abarcam melhor isso. Porque quem é pobre, ele sofre com os mesmos problemas. Claro que cada um tem a sua particularidade, né? O negro hétero não sofre os mesmos problemas de uma mulher trans negra, né? São problemas diferentes. Mas ainda assim, cada um tem os seus problemas dentro da pobreza. E eu acho que as cotas sociais, nesse sentido, abarcam todo mundo. Então. E como você acha que a gente podia resolver o lutar? Quem a gente deveria procurar, em quem a gente deveria votar na hora? Pessoas que vão resolver esse problema da escola aí. Que eu concordo com isso, que eu acho que a base é o ensino escolar. E como que a gente melhora? Essa é a grande pergunta. Até suspirou, né? Essa é a grande pergunta, né? Porque eu acredito que hoje no Brasil a gente tenha poucas pessoas no Congresso Nacional, que é onde a gente deveria ter, pessoas dedicadas a essa pauta de discutir realmente a educação. Hoje, mais à esquerda, eu acho que tem a Tabata Amaral, que é uma figura conhecida, uma deputada que discute muito as questões da educação. Sobre a linha da direita, você tem o Daniel José, que é um deputado estadual aqui de São Paulo, que também discute bastante isso. Mas ainda são poucas figuras que se dedicam a esse tema. E eu acho que falta no Brasil um pouco mais de qualidade do voto nesse sentido. Que as pessoas elas votam muito pensando no curto prazo, né? Tipo, esse cara, sei lá, vai, não sei, reformar a minha rua, vai asfaltar a minha rua, por isso que eu vou votar nele. E aí você não tem muitas pessoas que votam pensando no longo prazo, tipo, esse daqui discute educação, esse aqui discute a saúde. Então, nesse sentido, a gente precisa evoluir muito ainda, né? E essa troca também de 4 em 4 anos, eu acho que dá uma dificultada também, né? Não sei, são tantos partidos aí, tá lá, o pessoal que se identifica com a direita, fica 4 anos. Daqui a 4 anos muda de novo, se não é reeleito, né? Essa mudança constante também dá uma dificultada, né? Das pessoas realmente pensarem a longo prazo. É verdade, é verdade. De certo modo, você tem que ficar repensando seu voto a cada 4 anos ou a cada 2 anos, né? Porque o de prefeito e vereador sei lá, É verdade. 2020, sim. aí deputado 2022. De certo modo, sim. Só que eu acho que também tem, de novo, sempre a gente acaba voltando à educação, né? Os países que têm dificuldade com a educação, como o Brasil, não ensinam os seus jovens também a pensar a longo prazo, né? Eu, por exemplo, na escola, foi um professor, entre vários que eu tive, que me chamou a atenção para a importância da política, mas se não fosse ele, provavelmente teria passado despercebido e nunca teria refletido sobre isso. E seria mais um desses eleitores que vota pensando no curto prazo, né? A gente precisaria pensar em maneiras de fazer a juventude, as próximas gerações, a terem um pouco maior dessa reflexão, porque as gerações passadas já se acostumaram com isso. E refletir de fato, né? Porque essa geração que está muito na internet, que já cresce com acesso à internet, será que eles estão de fato refletindo sobre as coisas ou eles só estão pegando realmente o que acontece? Fulano de tal que eu admiro falou que é tal coisa, então é tal coisa, e a pessoa defende ferrenhamente, sem nem ao menos pensar, raciocinar se de fato aquilo se encaixa, né? Eu sinto que as pessoas vão repetindo muito discursos, mas que elas não param de fato para refletir sobre a questão em si, né? Mais profundamente. Um problema das redes sociais é esse, né? Porque você fica procurando engajamento, e isso falando até dos políticos mesmo, da minha classe. Você fica procurando engajamento e aí você às vezes fica replicando frases de efeito que não tem nenhum significado, né, profundo e não quer dizer nada, mas que aí os jovens ficam lá procurando e replicando e compartilhando, mas aquilo ali, no fundo, é só para você conseguir mais engajamento, mais seguidores, e não tem a ver com pensar a política do futuro mesmo, né? Isso é um problema das redes sociais, né? Do uso excessivo da internet, dessa necessidade excessiva por engajamento e por mais seguidores.